Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo de número 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Adorado seja o nome de Jesus, que tem nos dado sua graça. De tempo em tempo, o Senhor é misericordioso e Ele tem nos dado a sua graça. Amém? Diz assim a palavra: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar, irmãos. Amados, eu quero falar nesta noite sobre o tema o culto coletivo e o meu culto individual. O culto e o meu culto. Amém, irmãos? Por que falar sobre o culto, irmão? Para tirar as dúvidas de algumas pessoas sobre a questão do culto. Para que nós possamos aprender um pouco mais. Deixa quieto o meu som aí, viu? Tá bom. Para que nós possamos aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais a questão do culto. Até porque a igreja é uma prática recorrente de culto. A sociedade humana, a civilização humana, ela já tem dentro de si essa questão de espiritual, de adoração, de prestar culto. Essa questão religiosa já vem dentro do ser humano, já está dentro do ser humano. É algo que já é inerente, não tem como você tirar essa questão religiosa de culto do ser humano. Porque o culto, irmão, é algo que nós temos que pensar sobre ele, qual é a prática dele na nossa vida. Amém? Amém, irmão? Então, aonde você for, aonde você estiver, qualquer pessoa que você conversar, ele vai ter algo de pensamento espiritual na vida dele. Se você visitar uma civilização que não é civilizada, que ainda não encontrou com a civilização, mesmo assim lá vai ter presença de culto, de pessoas adorando. Vai ter um Deus, vai ter um altar, vai ter um momento de encontro. Aonde você for, se você visitar essas tribos de índios mais longe possível, você vai perceber essa ação de culto, essa atitude de culto, aonde você estiver. Então, a questão de culto, ela não é só uma questão da igreja, não, a questão de culto é uma questão da sociedade, é uma questão da raça humana, porque foi colocado dentro de nós. Nós não somos só carne e nem só alma, nós somos espírito. Então nós somos espírito, alma e corpo, e o nosso espírito, ele almeja por isso, ele deseja, ele quer essa parte espiritual. Por mais ateu que a pessoa seja, até para ser ateu tem que ter fé, irmão. Como que eu não vou crer em Deus se eu não creio que Ele não existe? Até para ser ateu tem que ter fé, tem que crer em alguma coisa. Então, culto já está preso na raça humana. Amém, irmão? Então, já é algo que nasce dentro de nós. Já é algo que é gerado junto conosco. A questão de culto. E eu quero conversar com você hoje
o nosso culto, né? Existem vários cultos, vários deuses adorados, né? Que culto é uma reverência, é você prestar reverência, uma adoração a um Deus, a uma entidade, a uma pessoa, é um culto. Já existe a igreja do diabo, os adoradores do diabo, já tem no mundo inteiro. Então, é um culto. Agora eu quero entender com você o nosso culto. Culto cristão. Amém? Culto cristão. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Abra a Bíblia em Gênesis. Capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Gênesis 4, 3 e 4. Que diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha para mim, irmão. A Bíblia não explica aí, não fala sobre altar, sobre nada. Mas como que Caim e Abel sabia que tinha que oferecer algo a Deus? Porque Adão, ao sair do jardim do Éden, já saiu com isso. Ele já sabia que agora, para encontrar com Deus, precisaria de um altar e de uma oferta. Por vários motivos. Primeiro, porque eles dependiam do Senhor. E segundo, porque ele agora queria adorar, está aqui dentro, aqui, ó. Aquela ligação entre Adão e Deus, que foi cortada pelo pecado, ele não deixou de explicar isso para os seus filhos. Você percebe agora que Caim e Abel, ao produzir o campo, as suas ovelhas produzir, eles tiram do que tinha e oferta ao Senhor. Ofertou como? Fez um culto, irmão, fez um altar e colocou lá em cima a oferta e ofereceu ao Deus verdadeiro. Quem havia ensinado isso? Adão. Adão havia ensinado a Caim e Abel prestar-se culto a Deus. E eles haviam aprendido. Não vou explicar aqui a questão teológica de não aceitar a oferta de Caim e aceitar a de Abel. Não, porque a de Caim era de cereais e de Abel era de primogênito de ovelha. Não, porque a questão de oferecer a Deus, qualquer coisa sendo oferecido a Deus, pessoas ou coisas, quando você oferece a Deus, o ofertante, a pessoa que cultua, Deus julga, não é a oferta, é o coração. Amém? Vamos à frente para você pegar esse ritmo aí. Gênesis 8, versículo 20. Nós já encontramos Noé. Deus destruiu a raça humana através da água, do dilúvio. Deus destruiu a raça humana. Agora, nós encontramos Noé. Edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu em holocausto sobre o altar. O que eu quero explicar para você é que você já percebe que havia uma regra. Deus já havia ensinado a eles uma regra, ou seja, não é qualquer tipo de oferta e nem qualquer tipo de animal. É preciso ser limpo a oferta, ser limpo o animal para ser oferecido ao Senhor. Não era qualquer animal. Olha o que a Bíblia diz: e tomou de todo animal limpo. Aí já havia instituído uma forma de culto, uma forma de adoração. Já havia instituído um meio para se ofertar a Deus alguma coisa. Não era de qualquer forma. Não era pegar e colocar sobre o altar e colocar fogo. Não, tinha regras, tinha normas para se chegar ao coração de Deus. Então, para Deus receber, era preciso andar por um caminho. E você percebe
logo após o dilúvio, Noé agora pega dos animais limpos, faz um altar. Era jogado no chão, colocado fogo? Não. Fazia um altar de pedra e oferecia os animais ali, e a qualidade dos animais implicava também. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Eu quero que você observe mais uma vez. Olha, então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se puderes, e conta, e diz-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Versículo 7. E disse o Senhor: mas eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus para dar-te esta terra, a ti esta terra, para herdares. Versículo 8. E disse o Senhor: como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Versículo 10. Trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente à outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 13. Então disse o Senhor: saiba de certo que peregrina será a tua semente na terra que não é sua, servi-lo-ás e aflige-a-lo-ão 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Versículo 15. E tu irás aos teus pais, e a paz em boa velhice será sepultado. Versículo 16. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que no pôr do sol havia uma escuridão, e eis que um forno de fumaça, uma tocha de fogo, passou por aquelas metades. Olha para mim aqui, irmão. Abraão recebe de Deus: olha, toma uma bezerra, um carneiro de 3 anos. Tá vendo? Você está vendo sendo colocado as regras, a forma. Deus poderia ter falado: pega qualquer coisa, coloca em cima do altar, não. Pega de 3 anos, parte ao meio, põe cada parte em frente à sua parte, as rolinhas e as pombas não corta no meio, coloque sobre o altar. Chega fogo? Não, irmão. O fogo não vem da terra. O fogo, ele vem do céu. Deus nunca deixou colocar fogo naquilo que é oferecido a ele com fogo da terra. Todos os altares aonde Deus estava presente, o fogo desceu do céu. O fogo era espiritual. O fogo era de Deus. O que é a raça humana? Eles querem chegar fogo aonde tem que esperar. Aguardar. Não adianta tentar criar uma nova regra de adoração. Uma nova forma de adorar. Deus vai instituindo a forma correta para adorar. Deus vai colocando a maneira certa de servir a Ele com culto. Começa a moldar a humanidade e mostrar à humanidade como seria esta adoração. E depois de tudo, Abraão perguntou: como o senhor vai me responder? Deus falou: agora eu vou te responder, mas primeiro você construa o altar, põe o sacrifício e espera. Deus, depois que ele fez o altar, colocou o sacrifício, Deus falou com ele, explicou como seria,
e desceu fogo do céu e queimou o sacrifício. Olha para mim aqui, irmão. Não adianta tentar colocar fogo humano aonde Deus é que tem que derramar fogo, irmão. Amém, irmão? Tem muitos pregadores forçando o fogo. Não, irmão, espera. Quer que ele desça? O culto, o sacrifício tem que ser perfeito. O fogo vai vir. O fogo virá da glória, virá do céu, virá da eternidade. Mas o sacrifício tem que estar em ordem. Tem que ser conforme o Senhor escolheu para ser. Não é o nosso fogo. Não é a nossa maneira. Não é o nosso jeito. É o jeito dele. É a forma dele. É a maneira dele. Quando você já chega em Êxodo, capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre a festa da Páscoa. Aí Deus começa a ensinar o povo o significado do que ele ia fazendo. Ele vem trazendo na humanidade a forma de culto, ele ensina, vai colocando a forma de ser adorado, a maneira de ser adorado. Quando chega no povo de Israel, ele agora expande este leque de adoração e diz: olha, tem um significado. Não adianta, irmão, não adianta oferecer culto e não aprender nada. É perca de tempo você entrar na igreja, oferecer culto e não aprender nada, irmão. Ao entrar na igreja tem significado, tem sentido. Por que tem sentido? Porque não resolve eu chegar aqui, irmão, e ficar blá 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 blá, e não sair nada, não ensinar nada, não mostrar nada, não resolve, irmão. Tem que aprender alguma coisa. Então, ao entrar na igreja, ao oferecer culto, ao começar o culto, ao oferecer a Deus, ao cultuar a Deus, você certamente vai receber algo de Deus. Mas uma das coisas que está entrelaçada ao culto é o aprendizado. Olha, vocês vão fazer a festa da Páscoa. E todas as vezes que você fizer a festa da Páscoa, ou pães asmos, era a mesma festa. Quando vocês estavam uma na outra, a mesma festa. Quando vocês fizerem a Páscoa, celebrar a Páscoa, vocês vão ensinar para os vossos filhos por que da Páscoa. Porque eu passei no Egito, matei os primogênitos e preservei Israel, libertei Israel. Vocês vão contar para a família. Durante a oferta, vocês vão matar um cabrito, vai comer aquele cabrito com todo. Você vai oferecer o cabrito a Deus? Não. Você vai matar o cabrito e sentar com a sua família. Olha para mim, irmão. A importância da hora de sentar com a família na mesa. Tem gente que vai sentar na mesa, já leva o celular e põe do lado. É a hora de você sentar ali, comer, conversar, entender, compreender. Pastor, mas todos os dias tem almoço e tem jantar. Tira um dia específico para que o seu almoço ou o seu jantar seja adoração a Deus. Seja para servir o Senhor. Ali você pode sorrir, pode brincar, mas naquele dia é para o Senhor. Quando ele explicava o sentido da Páscoa, eles ofereciam, se sobrasse do carneiro, do cordeiro alguma coisa, era queimado no fogo. Ali era uma oferta a Deus. Mas antes era para a família. Aí depois tem outras festas. Israel tinha várias festas. Por exemplo, Israel tinha a festa das colheitas, que era as festas das primícias, né? Ou das semanas, tanto faz. Tinha a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que nós conhecemos como festa do Pentecoste. A festa das cabanas era para explicar para o povo o tempo que eles passou no deserto.
o tempo que eles ficou no deserto. Então tinha um sentido. E cada uma dessas festas tinha o seu sacrifício, tinha as suas ofertas, tinha o seu tipo de culto, a sua forma de culto, irmão. A importância de você entender que o culto, ele não é algo assim que o homem criou, o homem inventou o culto. Não, o homem não inventou o culto. O culto nasceu aqui, ó. Quando somos gerados, é gerado dentro de nós o desejo de adorar, mesmo que nós desviamos a adoração para uma entidade ou um Deus falso, mas há dentro de nós o desejo de adorar o Senhor. E esse desejo, nós devemos levá-lo para o caminho correto. Por isso que o pai deve ensinar o filho a adorar. Por isso, a necessidade de sentar os filhos do seu lado e você adorar a Deus. O seu filho é a forma que você está fazendo o culto. Se você desrespeita, ele aprende a desrespeitar. Se você respeita, ele aprende a respeitar. Se você glorifica, ele aprende a glorificar. Se você não glorifica, ele também aprende a não glorificar, irmão. A necessidade de já crescer com a adoração no coração, na alma. Porque de toda forma vai adorar alguma coisa. Mas você vai direcionar essa adoração para o caminho certo, para o Deus verdadeiro, a qual nós servimos Ele. Amém, irmão? Então vamos continuar aqui, irmão. Nós estamos buscando aqui, irmão, nessa análise, entender com você duas coisas. Culto individual e coletivo. Individual é o seu culto. Não adianta você culpar o culto ou apontar o dedo para culto. Não, você, o culto ele é individual também. Você é o culto. Ele é coletivo porque alguém administra ele. Mas o alguém dá o guia do culto coletivo para que o seu individual seja edificado. Então, qual é a razão de eu estar tentando explicar para você aqui? É que há muitas pessoas, existem muitas igrejas, irmão. Quando eu falo igreja, estou falando de ministério. Existe uma igreja, de Cristo é uma igreja. Existem muitos ministérios aí criados. Cada uma delas tem uma visão de culto, uma forma. Olha para mim aqui, irmão. Tem pessoas que quando muda de setor ou de cidade, ele acha que ele tem que levar a forma de culto com ele. Ninguém leva forma de culto, irmão. Eu dirigi igreja na Bahia, dirigi igreja aqui, dirigi igreja no Norte. Todo lugar o culto é diferente. E eu só na Assembleia de Deus. Cada lugar o culto é diferente. Aí tem pessoas que chegam e falam, mas esse culto poderia ser assim? Não poderia, irmão. Ah não, porque lá na minha igreja o culto era assim. Lá na sua igreja, aqui é outra igreja. Não, mas tinha que ser tudo igual. Culto tem uma maneira. Mas o que influencia o culto? Cultura, liturgia, visão de mundo. Por exemplo, na Bahia, eles gostam dos hinos mais acelerados, aqueles hinos de fogo, né? Aqueles hinos mais colocados mais rápido, eles é sanguíneo. Já está no sangue, está neles. Eles cantam mexendo. Eu dirigi a igreja na Bahia há muito tempo, irmão. Aqui no Goiás é diferente. Se você for para o Rio gosta muito de pagode, irmão. Todo grupo de pagode dá certo para cantar no Rio de Janeiro. Eles gostam. É a forma de adoração deles. Qual é o erro? É eu sair daqui, chegar no Rio de Janeiro e querer implantar o goiano. Ou plantar o goiano aqui. Não, irmão, não vai dar certo. Eu tenho que chegar lá, adaptar o meu culto. O meu. Porque eu tenho o meu culto individual. Eu vou adaptar o meu culto. O
que é isso, irmão? Chama maturidade, irmão. Maturidade. Maturidade é quando a pessoa já sabe que ele tem responsabilidade. Nada move a cabeça dele. No oeste aqui, Goiânia aqui, irmão, eu já dirigi igreja lá. Você pega esses hinos que nós cantamos aqui, esse worship aqui, leva para lá, não faz sucesso, irmão. Esses hinos aqui, essa melancolia aqui do pessoal cantando, para lá não faz nada. Lá é sertanejo. Sertanejo. E raiz. Se o camarada chega lá cantando sertanejo raiz, aí vai tudo bem, a igreja cresce, o trabalho vai embora, o povo gosta, glorifica, sente a presença de Deus. Mas se chega lá cantando esses hinos que nós cantamos aqui, que os meninos louvam aqui, e meu amigo, você canta e fica do mesmo jeito. Olha para mim aqui, irmão. Então culto, a cultura influencia o culto. O local influencia a forma do culto. Olha para mim, irmão. Culto. Eu posso colocar 2 hinos no começo, 3, 4, 5. Posso começar o culto com a palavra, terminar com louvor. Posso começar o culto ofertando e cantar de outra forma. Eu posso cantar hinos da harpa ou não cantar hinos da harpa. A ordem aqui não muda a maneira. Ah, não, mas é porque lá na igreja que eu estava, o pastor cantava 3 hinos da harpa. Ah, mas era lá, ué. Aqui canta 2. E tem dia que não canta nenhum. Por quê, irmão? A cultura influencia o local, irmão. Amém? Amém, irmão? Eu dirigi uma igreja num lugar que tinha muitos paraenses. Muitos. Aqui também tem um bocado de paraense por aí. O equilíbrio deles, da fé, a forma de culto deles é um pouco diferente da nossa. Dá uma diferença, varia a forma. Então, para eles lá, o negócio só é culto se houver língua estranha mesmo, e o povo começar a falar muito. O goiano não. Mais tranquilo. Ele quer ouvir mais a palavra. Culto difere. Mas agora eu quero mostrar para você o que permanece no culto, que não pode mudar nunca, em lugar nenhum muda. Que você tem que pôr no seu culto aonde você estiver, para onde você viajar, para onde você morar. Você chega no lugar, o camarada troca a forma, troca a maneira, troca o horário de culto, troca o jeito, troca tudo. Mas tem alguma coisa no culto que é Bíblia. Não vai mudar. Você quer ver, irmão? Primeiro, o texto que lemos, João 4, 23 e 24. O culto veio sendo centralizado. O culto veio, fazia o altar, colocava os animais. O povo de Israel, quando queria adorar, tinha que ir para o templo. Pegar o animal e ir para o templo. Queria adorar? Pega o animal, vai para o templo. Lá no templo, no tabernáculo, fazia sacrifício, adorava a Deus. Vai para o templo. Tinha as festas, vai para o templo. Novo Testamento, Jesus falou. O que ele disse lá em João 4, 23? Adorarão o Pai em verdade. A hora vem e já chegou que não mais em Jerusalém, nem em Gerazim, aonde estiver aonde estiver o adorar. O culto mudou o lugar. Aonde estiver o adorar. Aonde estiver o adorador, irmão. O adorador entra no quarto. Começou o culto? Começou o culto. O adorador entrou no ônibus. Começou o culto? Começou o culto. Aí Deus falou assim, olha, eu vou aceitar o culto de aonde estiver o adorador. Aonde devo adorar? Aonde estiver o adorador. O que Deus fez? Descentralizou o culto e individualizou ele. Porque agora o camarada não tem que reclamar do culto, irmão. O culto agora é meu. É o meu culto. Eu sou o adorador. Então, aonde eu chego, começou o culto. 2 razões. Primeiro, em espírito. Aonde? Espírito. Porque o Pai é espírito. Por quê, irmão?
Porque a adoração, ela não nasce na carne. Ela chega até a carne, mas ela nasce no espiritual, na fé, na confiança, nos olhos fechados e na fé em Deus. Ela nasce no espiritual. O texto aí nos remete para um Deus de espírito, que não tem corpo. Então quem adora o Pai, adora em espírito. Tem que confiar, tem que acreditar. Então o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em... Por quê, irmão? Porque aonde ele estiver, ele pode adorar a Deus, porque é em espírito. Não tem mais que... Vou fazer um altar aqui, vou botar os animais. Tem. Ele fecha o olho e começa o seu culto. Amém, irmão? Fecha o olho e começa o... Ah, pastor, eu estava lá no culto, mas tinha um irmão do meu lado assim mexendo no celular, eu não consegui fazer o culto. Fecha o olho, irmão. Larga o irmão com o celular para lá, fecha o olho e faz o seu culto, em nome de Jesus. A segunda forma que ele coloca aí, adorarão o Pai em espírito e em... A palavra verdade aí traz um tom de sinceridade. Olha para mim, irmão. Deus sabe se você está adorando ou não. Só Deus sabe quando você entrou na igreja e qual era a vontade do seu coração. Só Deus sabe disso. Então, o que o culto tem? Ele é espiritual e é sincero. Se não brotar de um coração sincero, ele não é culto. Olha para mim. Depende do dirigente? Depende do louvor? Depende da pregação? Depende? Não, irmão. Depende da honestidade do meu coração ao entrar em qualquer lugar, entrar no templo e dizer ao Senhor: eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar o Senhor. Sinceridade. Culto nasce de um verdadeiro adorador. A segunda parte do culto, depois da questão ritualística, que as pessoas olham muito o ritualismo do culto, o jeito de fazer o culto. Aqui, por exemplo, eu não gosto de que a pessoa fique na frente. Vamos ouvir o João, vamos agora ouvir o Pedro, agora vamos ouvir o Manuel, agora vamos ouvir o Tiago. Eu não gosto disso, irmão. Perde muito tempo. Porque todo mundo que pega o microfone quer falar um tiquinho, né? Aí o camarada pega o microfone e fala: irmão, glorifica a Deus aí, irmão, e porque Deus é bom. Aí ele pega 15 minutos e vamos ouvir agora o Pedro. Aí ele prega mais 15 minutos, agora vamos ouvir. A hora que o pregador vai pregar, o povo já está enfadado de tanto ouvir mensagem, de ouvir pregação. Tem gente que até hoje, na hora que vai dar uma palavra, ele abre a Bíblia, pede o povo para ficar de pé, lê um versículo, manda o povo sentar e vai dar uma palavra de 3 minutos. Para quê, irmão? Cita o versículo de cor, dá a palavra e senta. Alguém me perguntou: pastor, por que o senhor parece que não pode falar? Eu falei: não, irmão, não é que não pode falar nada. É porque se o culto é dinâmico, quanto mais você deixar o Espírito de Deus trabalhar na vida do povo, é melhor. É melhor você deixar Deus ir trabalhando na vida das pessoas. Amém, irmão? Então, é o meu jeito aqui. Se você for em outra igreja, você tem que chegar lá e vai ter o jeito de lá. O pastor tem a forma dele de dirigir o culto e vai ser da forma de lá. Agora, existem umas coisas que você precisa colocar no coração. Romanos 12:1. Isso aí não pode sair do culto. Aonde você chegar tem que ter, irmão. Romanos 12:1. Romanos 12:1, irmão. Você está olhando para o céu ainda, mas vamos descer para a terra aí. Aí. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? O vosso? O vosso? Apresenta o corpo do irmão? Não. O louvor do irmão? Também não. Apresenta o seu corpo.
Porque não existe culto sem presença sua. Sem a sua presença não é culto. Culto tem que ter a sua presença. Aonde você estiver, se não estiver presente, não é culto. É o culto pela internet. Mentiroso, irmão. Ah, não, eu estava lá na igreja adorando a Deus em espírito. Expulsa que é demônio. Eu estava em espírito, pode sair daqui. Volta para lá, porque eu só quero aqui o que tiver corpo. O que não tiver corpo não fica. Agora, olha o componente do culto. Ele tem que ser vivo. A palavra vivo aí não é vivo no sentido vida. Não é nesse sentido. É vivo no sentido vivacidade. Vida. Vida. Ânimo. Energia. Sabe o que é isso aqui? Energia. O de cruz se erigiu, ela um dia. Não, irmão. Isso não é culto. Isso não é culto. O de cruz se erigiu, dela um dia. Amém, irmão? Culto. Vivo. Vivo. Me dá uma descrença de ver crente oferecer a Deus um louvor mal feito, irmão. Mal organizado. Você pensa assim, se nem eu quero, imagine se Deus quer isso. Nem Deus quer, irmão. Deus fala, não, fico sem para você que eu vou embora. Não quero isso aí não. Vivo no sentido de vivacidade. Prazer. Gozo em fazer. Prazer em fazer. Prazer. Irmãos, vamos ficar de pé para cantar. Você está rindo, irmão? É o que o texto está dizendo. É por isso que muitas pessoas fazem culto e quer que Deus receba, e Deus fala, eu não quero. Eu não quero. Com essa preguiça sua, eu não quero. Vivo. Culto tem que ser vivo. Culto tem que ter vida. Vida. Ânimo. Para cima. Né? O camarada, pode ser você sozinho no quarto, irmão, sozinho. Vai cantar? Põe vida. Vai orar? Põe vida. É vivo. Deus não quer uma coisa sem energia, prazer em fazer. Que a pior coisa que se tem é você começar a cantar um hino aqui na frente. E se olhar na cara do irmão, lá, aleluia. Como que você oferece um culto desse a Deus? Nem eu quero esse culto. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Então fique na sua casa. Quando você passar aquela porta para cá, você entra para oferecer a Deus o melhor, em nome de Jesus. Se for para levantar, levantar com prazer. Se for para sentar, sentar com alegria. Se for para orar, orar com alegria. Isso é culto. A segunda questão aí é que ele coloca lá, vivo, santo. Santo. A palavra santo quer dizer perfeito. O grego aí quer dizer perfeito. Limpo. Limpo. É um sacrifício sem defeito. O animal tem que ser limpo. Amém, irmão? Então antes, faça correto. Você quer ver uma coisa que eu fico com vergonha, irmão? Sangue de Jesus tem poder, tem coisa que eu não tenho que falar não, mas vamos lá. Em nome de Jesus. Você encontra o crente na rua, aleluia, glória a Deus. Aí encontra na igreja, pastor, mas o culto foi bom. Você chega na casa dele, está aquela baderna, aquela bagunça, não limpa a casa, não arruma nada. E como é que você oferece culto lá na sua casa, irmão? Como é que você tem prazer de chegar lá? É roupa jogada aqui, é chinelo jogado acolá, aquela baderna. Aí fala, vamos adorar a Deus. Até o local aonde Deus está é organizado, irmão. É por isso que eu prezo pela igreja, até o ritmo das poltronas eu coloco no lugar. Isso é ritualístico? Sim. Mas até isso eu preservo o quê? Tem que ser santo. O local que está também é santo. Amém, irmão? Amém? Vai oferecer primeiro vida, depois limpo. Terceiro lugar, agradável.
A palavra agradável, ela tem um sinônimo que chamava O que é agradável e o que é desagradável, irmão? Aceitável, culto bom, agradável. Eu fui num culto ali, mas estava gostoso. Por quê? Toda pessoa que você olhava, o rosto da pessoa brilhava, o prazer agradável, era bom, o local era bom, o culto era bom, agradável. Amém, irmão? Isso não pode perder em lugar nenhum. Aonde você for, o culto tem que ser vivo, santo e agradável. E o adorador, ele tem que ser espírito e verdade. Em espírito, o adorador vem em espírito e em verdade. O culto é vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando eu chego em qualquer culto, o que eu julgo? Eu julgo a minha vida em espírito e em verdade. O jeito do culto, ele é vivo, santo e agradável. E as outras coisas, é ritualístico, isso aí passa, acaba, muda, transforma, vira outra questão. O resto são só cultura, mas o culto é o adorador, verdade, em espírito e em verdade. O culto, vivo, santo e agradável. Amém, irmão? Quando você sair do culto, vamos colocar de pé, que vier no seu coração o desejo de falar assim, nossa, mas o culto hoje não foi bom. Então você tem que olhar para você e falar, hoje eu não estava, na verdade, nem sincero e sem energia nenhuma.